bate-papo do Método Mapas, professor Vlad na área. Vamos falar para você, ou vamos fazer a seguinte pergunta. Quanto que você está trabalhando pela sua saúde? Essa é a pergunta que vai deixar a gente com o estômago embrulhado. Grande mago Rodrigo Freire, obrigado pela presença. Hoje, o dia que estamos gravando esse bate-papo, essa live, esse podcast, esse vídeo, é um feriado, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho no Brasil. Fátima, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Entender quanto que a gente trabalha pela nossa saúde é a pergunta do dia de hoje, do encontro de hoje. Por que a gente resolveu fazer essa pergunta? Boa noite, sejam bem-vindos aí, obrigado. Por que a gente resolveu fazer essa pergunta? Quanto que a gente trabalha pela nossa saúde? Porque, por vezes, a grande maioria esmagadora das pessoas não param para pensar nessa conta. Que conta é essa? Quanto que você investe, quanto que você trabalha por você, pela sua sanidade física, sua sanidade mental, sua sanidade espiritual, quanto que você trabalha por isso? Para a gente discutir isso de forma matemática, não é? Para a gente poder entrar nesse assunto de forma matemática, a gente tem que começar a fazer contas. E a primeira conta é a gente definir quantas horas tem o nosso dia, né? Nosso dia tem 24 horas. E dessas 24 horas no dia, a gente tem quantos minutos por dia? Se cada hora tem 60 minutos, eu tenho 1.440 minutos por dia. Interessante essa conta, hein? 1.440 minutos por dia. Desse tempo todo, por que é importante ir por este caminho, tá bom? Porque a gente vai perceber que, na verdade, tem tempo para fazer tudo o que é necessário ser feito. Vou repetir a frase. Tem tempo para fazer tudo o que é necessário ser feito. Ao longo das 24 horas ou dos 1.440 minutos do seu dia, tem tempo para a gente poder, de verdade, investir na saúde. Quer ver o primeiro investimento na saúde que é fundamental? Primeiro investimento? Quantas horas você dorme por noite? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem uma pesquisa muito interessante dizendo, Jacira, boa noite, seja bem-vinda. Uma pesquisa muito linda mostrando que quem tem ao longo de 7 dias menos do que 40 horas de sono, aumenta risco para todas as doenças não transmissíveis. Câncer, pressão alta, diabetes, osteoporose, todas as doenças. Depressão, ansiedade, estresse, todas. Obesidade. Todas as doenças não transmissíveis aumentam quando a pessoa tem menos do que 40 horas de sono por semana. Então pega o papel e caneta aí. Pega papel e caneta e começa a anotar quanto você investe na sua saúde, e a gente tem que ver isso de forma numérica, de forma matemática. Olha como é importante saber isso. Olha como é importante. Quando eu falo para vocês assim, o Vlad tem 46 anos. É importante. É um marco numérico da minha idade, do meu avançar das primaveras. Beleza? Essa é uma forma de entender e quantificar o seu investimento na sua saúde. Quantos anos eu tenho é uma forma de entender um pouco do Vlad. O Vlad tem 46 anos. O Vlad tem 80 quilos. O Vlad tem 1,77 m. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. Obrigada. O Vlad tem uma determinada quantidade de gordura no corpo. O Vlad tem uma quantidade determinada, ou seja, quantificar, dar números, dar precisão para as coisas é mais factível para o nosso cérebro compreender do que eu estou falando. Então, volta ao raciocínio. Quantas horas você dorme por semana? Põe no papel. Nós vamos fazer hoje uma reflexão da rotina, porque aí você vai entender quanto você de verdade trabalha pela sua saúde. E analisar inicialmente pelas horas de sono é analisar pelo pilar mais importante que determina toda a nossa saúde. Então, o nosso dia começa, de fato, quando a gente
preserva, protege, analisa e cuida muito bem das horas de sono. Porque se as horas de sono não estão sendo cuidadas, devidamente preparadas para eu poder dormir bem, o seu débito de saúde já começa muito grande. E por vezes, quem dorme menos do que 40, diz esse estudo, é um estudo muito bem organizado, muito bem feito, diz o estudo que quem dorme menos de 40 horas por semana tem problemas gravíssimos com a saúde. Então a nossa conta é, se 40 horas por semana é o mínimo, ali foi a linha de corte de ver o que é bacana e o que é muito ruim, se uma semana tem 7 dias, se eu dormir 7 horas em cada um dos dias, eu consigo dormir 49 horas. Se eu dormir 6 horas por dia, eu consigo dormir 42 horas. Parece que aí é o mínimo do mínimo do mínimo. E o ótimo é que a gente durma em torno de 7 a 8 horas por noite. E aí a soma das semanas daria em torno de 50 a 55 horas por semana. O estudo diz que quem dorme essa quantidade de horas tem menos risco de todos os problemas de saúde não transmissíveis, menor risco de acidente de trânsito, menor risco de acidente de trabalho, todos os índices relacionados à saúde, à sanidade física, mental, é preservada quando a gente tem o volume de horas adequado. Aí vem a pergunta: quanto que você de verdade trabalha ou investe pelo seu sono? Eu preciso analisar. Para eu conseguir compreender e responder essa pergunta, eu preciso compreender, eu vou deixar aqui de um jeito que fique até um pouco duro. Quais são as leis do meu sono? Quais são as regras para eu ter um sono adequado? Isso é fundamental que a gente compreenda. Porque se eu não determino com clareza quais são as regras para ter uma boa noite de sono, a conta vai chegar. E ela chega numa condição muito alta. Então por que a palavra é quanto você trabalha pela sua saúde? Porque a outra pergunta é quanto que você trabalha pelo seu bem material? Por você poder trocar de carro, por você poder comprar uma casa nova, por você poder fazer uma viagem legal. Quanto que você trabalha para poder comprar um sapato bacana? Quanto que você trabalha para poder comprar uma roupa legal? Quanto que você trabalha para você poder ir num shopping, para ir num restaurante, para ir num cinema, sei lá onde? E gastar uma bela de uma grana nesse conforto material imediato, e quanto que você trabalha então pela sua saúde, pela sua sanidade física e mental. Se você não compreende as regras desse jogo, você já perdeu o jogo. Enquanto você não compreender as regras desse game, desse jogo da saúde física, mental e espiritual, se você não entende quais são as leis e as regras que sustentam esse jogo, você já perdeu. Porque quando você entra num jogo sem saber as regras, você já perdeu. Não tem como você jogar sem saber as regras. Quem que está determinando as regras da sua saúde? O papo é quente, hein, galera? É tapa na cara, soco no estômago, cotovelada na nuca. É violenta a conversa. Desculpa se isso parece ser violento, mas é necessário. A gente, muito bem, Filó, muito bem. Tem que puxar 1 hora para trás, Filó. Primeiro pico de liberação de melatonina por volta das 21 horas. Você tem que aproveitar esse primeiro. É melhor você ir às 21 e acordar às 5. A quantidade de... Filó, obrigado pela sua colocação, Filó. A quantidade de horas que você dorme são 8. O intervalo dessas horas, a gente pode melhorar um pouquinho mais. Se você conseguir adiantar 1 hora e acorda 1 hora mais cedo, tecnicamente você vai ter as mesmas horas acordado e as mesmas horas dormindo. Só que tem um motivo hormonal, um motivo, eu vou colocar aqui, você faz o que você quiser com essa informação, um motivo astral que rege todo esse magnetismo planetário que acontece às 20 horas e 30 até às 21. Depois só vai acontecer de novo por volta das 23. Beleza? Fica a dica aí. Então, conhecer essas regras do jogo ou desse game que se chama saúde, que se chama sanidade, conhecer essas regras são fundamentais para que você então invista corretamente o trabalho que é necessário, nem mais nem menos. Você não precisa trabalhar mais do que o necessário pela sua saúde, mas se você não conhece as regras da saúde, você possivelmente não está trabalhando o suficiente. Então é nesse sentido que a conversa vai hoje. E a gente começou a falar do sono.
Uma pesquisa muito bonita falando que dormir menos do que 40 a 42 horas por semana vai ter problemas em todos os sentidos, todos os sentidos. Vocês querem ver uma coisa que está acontecendo? Essa última semana, o meu filho, o menorzinho, Pedro, resolveu que queria dormir com a gente na cama. E eu tenho comigo uma coisa que eu ouvi uma vez numa entrevista de uma psicóloga familiar, que ela dizia assim: ter uma criança na cama compromete a saúde dos adultos, do pai. Aí entenda a saúde o que você quiser. E de fato, ter uma criança na cama compromete. E essa psicóloga dizia assim: eu tinha essa verbalização até ouvir um dia uma mãe numa determinada queixa dizendo: o que eu mais sinto saudade do meu filho, porque ele veio a faltar, ele faleceu por volta dos 7, 8 anos de idade, a criança teve um problema grave de saúde e morreu. O que essa mãe dizia: o que eu mais sinto falta é dele dormindo comigo na minha cama. Aí essa psicóloga muda um pouco de posicionamento. Por que eu estou falando isso? Essa última semana meu filho pequenininho dormiu comigo, com a minha esposa na cama. Ah, Vlad, mas está errado, não sei o que lá. Tá, depois de ter ouvido essa história dessa mãe, para mim não tem mais nada errado. Beleza? Enquanto eu puder e achar que é possível entregar afeto e amor para o meu filho na máxima intensidade, eu vou fazê-lo. Nem que isso custe eventualmente as minhas noites de sono. E de fato está custando minhas noites de sono. Então, ao longo do dia, eu fico mais irritadiço, porque eu dormi menos, né? Cotovelada do filho, às vezes ele quer abraçar a gente no meio da noite, às vezes ele quer fazer carinho, aí ele sobe em cima, então eu não consigo dormir direito. São fases, é isso, Rodrigão, eu estou aproveitando o máximo que eu posso. Aí, essa última semana eu dormi menos, né, do que o que seria ótimo para minha saúde. E esse ter dormido menos me trouxe mais irritação ao longo do dia, meu nível de estresse aumentou, minha memória diminuiu, meu nível de cansaço, meu ânimo diminuiu, minha vontade de me exercitar diminuiu, minha vontade de comer doce aumentou. Tanto que eu dei uma abusada num negócio essa semana, porque eu voltei a comer doce esses dias aí, fiz essa bobagem de voltar a comer doce, mas já determinei ontem de novo: chega de açúcar por mais 30 dias, até que eu consiga ficar definitivamente sem açúcar. Então, é importantíssimo que a gente entenda que nessa primeira análise de investimento, de trabalho pela sua sanidade, olhar para o seu sono. Quais são as regras do sono? Leia, pesquise sobre, anota aí, higiene do sono. A gente tem que entender quais são as regras do sono, porque quando você dorme mal, como eu já disse 3 ou 4 vezes aqui hoje, quando dorme mal, a conta, o déficit que você vai ter de saúde é impagável. É impagável. Não dá para ficar sem dormir. Então, vamos voltar ao nosso cálculo inicial. Vamos falar de forma matemática. Nosso dia tem 24 horas. Eu preciso reservar 7 a 8 horas de sono. Eu preciso que essas 7 a 8 horas seja preferencialmente entre 21 e 6 da manhã. Preferencialmente. Da 21 às 6 daria 9 horas de sono. Então seria muito bom que fosse das 21 às 5 da manhã. Daria 8 horas de sono. Ai, Vlad, mas eu não consigo dormir tão cedo. Não é que você não consegue, você não tentou. Você não fez o esforço suficiente. Se eu entendo que às 21 horas eu quero dormir, às 20 horas já não tem mais nenhuma tela na sua frente. Celular, computador, televisão, não tem mais. Ai, mas é muito difícil. É como eu falo e as pessoas já me conhecem. Eu não tenho o que eu fazer se você não vai conseguir resolver o seu problema. Eu não consigo resolver o seu problema. Você resolve o seu problema e eu resolvo os meus problemas. Com bastante respeito, em devida medida para a grosseria que parece essa frase, mas é exatamente isso. As pesquisas estão dizendo para a gente que a gente está sucumbindo à tecnologia e a tecnologia está nos matando. Países altamente desenvolvidos estão tirando as telas das crianças, da escola, de todo mundo, falando: não, está errado. Daqui a pouco eles vão começar a bloquear a internet, falando: não, chega, pelo amor de Deus, depois das 20 horas é meio que blackout nas telas, porque está vendo que a conta está muito alta na saúde. Está muito doido e a gente precisa fazer isso. Então, talvez você com consciência e queira entender a regra do jogo, esse é um dos mais importantes investimentos. Porque esse seu sono de qualidade determina um dia de qualidade.
Beleza? Lembra, já falei da regra 3-2-1. Lembra? Pare de trabalhar 3 horas antes de dormir. Então, no máximo, trabalhe até as 18 horas. Se você for dormir às 21. 2 horas antes, você já não come mais nada, zero comida. 2 horas antes, você não come mais. E 1 hora antes, interrompa toda comunicação, tela, luz que possa ter por perto, para que você possa, então, criar um ambiente de sono mais favorável. Dormir mais rápido, aquele período que a gente chama de latência, os primeiros minutos do sono. Preciso dormir mais rápido, preciso entrar num sono profundo mais rápido, alcançar um sono REM mais rápido, de preferência nesse horário que a gente tem essa mobilização do mais poderoso hormônio que rege toda a nossa orquestra biológica que chama melatonina. A gente precisa saber se apropriar da melatonina, que hora que ela está presente no nosso corpo, que hora que é o momento mais favorável dela estar presente, até que hora que ela vai com a gente até o acordar. A gente tem que se beneficiar ao máximo desse hormônio, porque ele organiza toda a orquestra do seu dormir. E se o seu dormir é de qualidade, o seu acordar, o seu despertar e o seu dia vai ser de muita qualidade. Fundamental entender essa regra aí, regra do 3-2-1. Isso, fundamental entender o horário ótimo para ir dormir, fundamental entender a quantidade ótima de horas, fundamental você compreender e trabalhar pela qualidade do seu quarto, do ambiente que você dorme. Ambiente de dormir é de dormir, não é de ler, não é de ouvir música, não é de nada disso, é de dormir. Vai para a cama, deita e dorme. Beleza? Para bom entendedor, sabe que pode fazer outras coisas na cama, mas basicamente é isso, tá bom? Então, o maior investimento e maior trabalho que você deve ter para a sua sanidade física, mental e espiritual é qualificar o seu sono. Beleza? Na regra 3-2-1, a última hora, na minha sugestão, pode ser música, mas não no quarto. Pode ser uma leitura, pode ser música 30 minutos, pode ser uma leitura, pode ser uma meditação, pode ser as suas orações, pode ser o que você quiser. Preferencialmente que você termine os últimos 30 minutos com aquilo que você mais quer consolidar na sua memória. As últimas informações antes de dormir são as que mais vão consolidar a memória. Então também tem um truque aí. Vou dar um exemplo. Eu quero aprender outra língua. Consolida os últimos 30 minutos, talvez estudando a outra língua que você quer consolidar. Você vai dormir com aquilo na cabeça e auxilia na consolidação de memória. Então tem um poder enorme dormir bem. Beleza? Fundamental que você domine esse investimento que você tem que fazer no seu sono. Fez um ótimo investimento no sono, o próximo investimento é a gente calcular as horas que o meu dia tem, 24. Você tirou 8, sobrou 16 horas. Tirou 8 para dormir, tá bom? Sobram 16. Faça conta. Tem que fazer conta. Onde é que estão as minhas horas do meu dia? Porque as pessoas reclamam, vítimas do relógio. Ai, meu Deus, não dá tempo. O meu dia é tão corrido, não deu tempo. Amigão, dá tempo sim. Certamente você está uma criança mimada, colocando tempo nos seus prazeres, nos seus brinquedinhos, nas suas diversões. Certamente. Ai, Vlad, você não está falando do meu caso. Meu caso, acordo de manhã, pego o ônibus, tenho que trabalhar, depois volto, almoço rápido, vou para lá, vou para cá, depois tenho que ir para a faculdade, chego em casa meia-noite. Eu retiro o que eu falei para essas pessoas, porque eu passei por isso. E eu sei que realmente não tem tempo. Beleza? Retiro o que eu falei dessas pessoas. Mas a grande maioria esmagadora das pessoas não sabe gerenciar bem o tempo. Ok? Crianças mimadas que estão fazendo do tempo dele aquilo que acha que tem que fazer. Aquilo que eu gosto de fazer. A gente tem que ser um pouco mais adulto, um pouco mais maduro e falar, o que tem que ser feito para minha sanidade física, mental e espiritual, que é o assunto de hoje, quanto que eu trabalho por isso. E é óbvio, né? Quanto que eu tenho que investir das minhas horas naquilo que eu estou planejando para o futuro. Ou seja, dormiu 8 horas, sobraram 16. Das 16 horas, sugere-se que você trabalhe 8. 8 horas de trabalho. Deu uma embrulhada no estômago aqui, porque eu determinei para mim que até o meu filho fazer 5 anos, o Pedro, então até a Lívia fazer 5 anos, eu me empenhei muito em tentar ficar o mais próximo dela possível. Mas na fase da Lívia, eu fui um pouco, dentro dessa minha conta eu não consegui atingir a minha meta. Para o Miguel, meu filho do meio, já consegui bater a meta. Fiquei muito tempo próximo dele, porque era uma meta de pai. E para o Pedro, que é o filhinho o mais novo, ele fez 5 anos, agora dia 25. Então, consegui entregar o máximo do meu empenho de pai em horas de qualidade para os meus filhos.
Ou seja, agora, a partir de amanhã, eu volto a trabalhar empenhado entre 8 e 12 horas por dia. Ai, Vlad, é muito! Para alguns pode ser muito, para mim é o necessário para entregar o que eu me propus a entregar no projeto do Método Mapas e outras coisas que eu gostaria de entregar. Então, entendo que as minhas horas de trabalho entre 8 e 12 horas para mim é muito confortável, porque eu gosto de trabalhar. Se eu vou trabalhar 8 horas, das 16 que sobraram do meu dia, sobram ainda 8 horas. Vamos considerar que você toma um banho por dia, 15 minutos no máximo, né? Senão gasta a água do planeta. Você faça as suas refeições em torno de 15 minutos cada uma das refeições. Café, almoço e janta são 3 refeições, somando tudo isso aqui deu 1 hora. As suas necessidades fisiológicas, vamos falar de 15 minutos, está dando 1h15. Então, a gente vai ter que subtrair aí em torno de 2 a 2 horas e meia para as suas necessidades de alimentação, necessidades fisiológicas, de banho, né, higiene pessoal, papapá. Vamos supor que você tire 3 horas das 8 horas que tinha sobrado, sobram 5. Dessas 5 horas, você pegue uma para estudar, 2, sobram 3. Consegue entender que a organização do seu dia, da sua rotina, tem que ser matemática. Não pode ficar solto, não pode ficar arbitrário, tem que ter agenda, tem que ter horário. Que horário que você treina? Vamos falar de atividade física. Se a gente sabe que a nossa sanidade física, mental e espiritual depende do exercício, se alguém que está assistindo aqui tem dúvida disso, coloca aí, eu não sabia. Para mim exercício é bobagem, escreve aí, fica à vontade. A gente tem bem claro na ciência hoje, de várias as áreas, de que o exercício não é mais uma escolha. Exercício é necessidade. Necessidade absoluta. Não dá para a gente não fazer. Beleza? Entre a rotina de exercício, uma rotina ótima teria que ter exercícios de fôlego cardiorrespiratório, exercícios de força e resistência muscular e exercícios de liberdade articular, que a gente chama de flexibilidade, os alongamentos, ou mobilidade, dá o nome que você quiser. Preciso desses 3 estímulos. Se você tiver alguém te orientando de forma correta, dentro desses 3 estímulos, eles vão organizar sua postura, vão organizar sua respiração, vão organizar as suas coordenações físicas e motoras para criar novas habilidades. Aí depende de quem está te acompanhando. Mas não esqueça de que a gente não tem como ficar sem esses 3 estímulos nas capacidades físicas. E o mínimo que eu tenho que reservar para isso são 15 a 20 minutos por dia, é o mínimo. E aí, como o Rodrigo colocou, 15 a 20 minutos de exercício por dia é o mínimo. Vamos supor que você coloque 10 minutos de caminhada e 10 de exercícios de força hoje. Amanhã você coloca 10 de caminhada e 10 de alongamento. Estou dando um exemplo do mínimo, porque isso já gera no seu corpo ganhos importantes. Ok? Agora, esse mínimo não é o suficiente, porque se eu pegar... Deixa eu só voltar a explicar. Esse mínimo de 20 minutos por dia, vezes 7 dias, dá 140 minutos por semana. A Organização Mundial da Saúde determinou que a quantidade mínima de exercícios por semana são 150 minutos. 150 minutos, exercício moderado, nada muito exigente. Agora, se eu conseguir fazer exercícios mais intensos de verdade, 75 minutos por semana é o suficiente. Aí divida isso de forma que você achar melhor. Pô, vou pegar 75 minutos de exercícios mais intensos, vou fazer 3 vezes por semana. Tá ótimo, já vai preencher. Ah, não quero desse jeito, eu vou pegar 5 vezes por semana, 30 minutos, vou fazer exercício moderado. Tá ótimo, deu 150 minutos. Porém, entretanto, todavia, essa regra não vale para quem trabalha mais do que 5 a 6 horas por dia sentado. Quem trabalha muitas horas sentado tem que fazer as pausas a cada 30, no máximo 40 minutos e ficar em pé. E aí tem um jeito. Você trabalha 30, 40 minutos sentado, levanta e trabalha 30, 40 minutos em pé. Ou, desculpa, 10 minutos em pé. 30 minutos sentado, 10 minutos em pé. Mas, Vlad, eu trabalho no computador, papapá. Meu irmão, de novo, entra na internet aí e vê se tem recurso para resolver seu problema. Hoje tem um monte de jeito de resolver o problema. Tem mesa que levanta, tem suporte para o notebook, é uma madeira assim, e uma outra madeira que tem um buraco aqui, essa madeira aqui tem uma ponta, essa ponta da outra madeira entra aqui, vira um banquinho, na qual você apoia o seu notebook aqui, apoia a tela aqui, enfim, e trabalha em pé. Existe recurso para resolver isso. O que não dá é que você não saiba da regra
não saiba dessa determinação de saúde e por vezes você não está no jogo. Você está correndo em passos rápidos para um monte de problema de saúde física, mental e espiritual, porque você fica muitas horas sentado. Então entenda, não tem como a gente negociar com a sua saúde. Ou tem? Dá para a gente determinar um preço. Negociar é pôr um preço. Preço é determinar monetariamente. Quanto vale? Quanto vale não. Qual é o preço da sua saúde? Né? Eu adoro essa frase. Se você não sabe, a indústria farmacêutica sabe. Beleza? Quanto mais horas você ficar sentado na frente da televisão, pagando um stream de R$19,90, esse é um prato cheio para a indústria do alimento e para a indústria farmacêutica. Quanto mais horas sentado, melhor para esses caras. Então, entendo que esses caras devem até bancar. Não deixa a Netflix quebrar, não. Mantenha a Netflix no ar, dá um jeito. Vamos investir uma grana aí na Netflix para manter ela no ar. Vamos pôr propaganda na Netflix. É isso que eles estão fazendo. Não é isso que eles estão fazendo? Já colocaram propaganda na Netflix. Tem os pacotes que é mais em conta agora que você tem propaganda no meio de um filme. É isso. A gente é inocente, né? Os caras estão querendo manter a gente sentado, porque ficar sentado é um grande problema de saúde. Beleza? Então, das suas horas do dia, lembra que eu falei que sobra em torno de 4 a 5 horas? Você tem que tirar 30, 40 minutos, 1 hora para fazer exercício. Tira um tempo para organizar suas refeições. Organizar é de verdade organizar. Seja organizado, faça uma lista. Café da manhã, almoço e janta. O que eu vou comer no café da manhã? Se você não sabe, contrata um nutricionista. Pede para ele organizar. Ele conhece as regras do jogo de uma alimentação saudável. Mas procura um nutricionista bom. Não pega um picareta, não. Pega uma pessoa experiente, que tenha na especialidade dele nutrição funcional, nutrição natural. Porque está muito claro que para uma pessoa ter mais sanidade física, mental e espiritual, a alimentação determina o jogo. E como que a alimentação determina a nossa condição de saúde? A alimentação hoje, uma regra básica, 5 vegetais por dia. Uma regra básica, variando os vegetais. Grande mago, tio Vitor, grande mago. Bruno Yamamoto, obrigado. Não consigo treinar todos os dias, mas voltei a me exercitar 4 dias na semana. Brunão, tá mais que bom, hein? É que você treinava igual atleta, Brunão. Brunão é um atleta de karatê. Não tem jeito, esse cara tá acostumado a treinar 7 dias por semana e tinha dia que ele treinava 3 períodos. Atleta, né, Brunão? Você está treinando 4, meu irmão. Agora o seu treino chama Zoe. Esse é o treino. Essa é a maratona do Brunão, que é um pai maravilhoso. Saudade, meu irmão. Grande tio Vitor Giovanni, Jacira. Alimentação é fundamental mesmo. Vamos voltar a falar da alimentação. Acabei de assistir um documentário na Netflix que fala sobre o intestino. Sugiro que vocês assistam. Eu não vou lembrar o nome aqui, mas já vou deixar aqui o spoiler. Eles vão falar sobre o intestino. Confesso que não tem no documentário, não tem nada além do que eu já não sabia, porque eu gosto de estudar esse assunto. Mas eles fizeram de um jeito, com animações, e ficou muito legal, muito bacana, muito claro, falando sobre o intestino, o funcionamento do intestino. E a determinação e a regra que eles colocaram é variação de alimentos naturais, e que a gente tenha, no mínimo, 4 a 5 vegetais por dia, seja fruta, legumes, verduras, oleaginosas, grãos, que você tenha 5 vegetais por dia. Olha que interessante, por quê? Porque isso cria um ambiente microbiológico no nosso intestino, e o nosso intestino determina tudo o que acontece no nosso corpo, porque o intestino é o que permite ou não entrar substâncias no nosso organismo. O nosso intestino determina ou não o que é bom e o que não é, e o que pode cair na corrente sanguínea. Se cai na corrente sanguínea um monte de nutrientes, um monte de energia, um monte de coisa do bem, todos os órgãos trabalham no ambiente em harmonia, no bem. Mas, se eu comi um monte de bobagem e meu intestino está inflamado, machucado, e aí você cria permeabilidade intestinal, passa substâncias tóxicas que não deveriam, cai na corrente sanguínea, todo um monte de substâncias que são agressivas para os órgãos. Todos os órgãos sofrem. Depressão, ansiedade, estresse, Parkinson, Alzheimer, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas doenças, em boa parcela, têm correlação direta com
com esse ambiente intestinal. Olha que maluco isso! Nós não sabíamos. Olha que informação que eu vi no documentário e já tinha lido. Parkinson, pessoa que tem Parkinson começa a dar sinais 10 anos antes, em média, de constipação e de desequilíbrio intestinal. Que maluco isso! E nós não sabíamos. Nós não sabíamos, olha que incrível. É fundamental que você trabalhe pela sua alimentação. Quando você não tem todas as regras da alimentação na mão, não seja arrogante, egoísta, sei lá qual é a palavra. Não seja soberba, achar que eu domino tudo sobre alimentação. Não, você não domina. Existe um curso que se chama nutrição, existe um profissional que estudou certamente muito mais que você sobre esse assunto. Caso você não seja nutricionista, é óbvio. E por vezes existe o profissional da nutrição que tem grande habilidade em falar sobre intestino, alimentação funcional, dieta do Mediterrâneo, que são as que estão comprovadas que trazem mais saúde. Consulte esse cara e esse cara vai determinar para você as regras do jogo sobre alimentação. Mas por que você acha que você é capaz de fazer melhor que um profissional? Que loucura, não é? Assim como você acha que você pode ser melhor que um profissional na orientação do exercício? Não, eu vou fazer minhas atividades aqui, vou fazer desse jeito aqui, porque, cara, é muito difícil a gente entender isso, não é? A gente está com o Vitor Giovanni aqui, não sei se ele ainda está com a gente, um cara incrível, um profissional de educação física, extraordinário, tem um grupo de corrida lá no Piauí, e a gente trabalha junto nesse projeto do grupo dele de corrida. Por vezes a gente conversa sobre alguns mecanismos empresariais dele, e hoje ele me passou os dados de resultado dele, está incrível. E ele colocou na mensagem uma mensagem de gratidão, e eu devolvi também com a gratidão da oportunidade de estar auxiliando, porque essa é a troca. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo, é uma coisa maravilhosa, porque a gente tem que ter a humildade de falar, cara, eu não sei tudo. Não sei tudo. Então, para o cuidado da nossa saúde, quanto de verdade você está afim de investir nisso? Quanto de verdade você está afim de trabalhar por isso? Cara, por que você não determina um tempo da sua vida? Cara, eu vou determinar que em 2024 eu vou organizar todas as regras do meu jogo relacionado à minha saúde. Quais são as condições de saúde que eu vou determinar? E realize com calma. Consulte um mentor de saúde. O Método Mapas é isso. O Método Mapas é uma mentoria de saúde. Se você quiser entrar no Método Mapas agora e falar, quero falar com o Vlad, coloca lá que você vai cair direto no meu WhatsApp, eu falo com você para estruturar essa mentoria de saúde. Por que isso é importante? Porque as pessoas estão perdidas, as pessoas estão cegas, as pessoas estão míopes num processo de saúde. Acha que a saúde é uma coisa tão simples de ser... Não, não é. Ao mesmo tempo que parece ser simples, não é. Porque se você não domina todo o circuito, todo o ecossistema da saúde, como dominar o ecossistema da saúde? Anota aí nossa próxima live. O ecossistema da saúde precisa que a gente cumpra com algumas regras. Senão você não alcança a saúde plena. E aí a conta vai chegar a hora que a diabetes aparecer, a hora que a hipertensão aparecer, a hora que de repente você tiver algumas pessoas, infelizmente, acabam tendo um mal súbito do nada. Estava super saudável, infartou. Estava super saudável, teve um derrame. Estava super bem, de repente está depressivo. Cara, não. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Não acontece do dia para a noite. Não acontece. Elas vão se construindo. Beleza? Mas, olha que maluco, um dia que você não fez exercício, um dia que você dormiu mal, um dia que você fez uma alimentação muito ruim, no dia seguinte você já percebe o impacto na sua disposição, no seu ânimo, no seu nível de atenção. Um dia. 24 horas é suficiente para você se estragar inteiro. E naquele dia que você se estragou, naquele dia você fica com quadros de agressão da sua saúde, porque essa agressão é sistêmica, cai na corrente sanguínea esse monte de toxina, esse monte de lixo, esse monte de alterações de hormônio que não deveria ter acontecido porque você se agrediu. Essa é a verdade. Consulte um profissional que entenda desse ecossistema da saúde. Consulte um profissional, pode ser um médico. A gente do Método Mapa se atreveu a fazer isso, a gente está fazendo com bastante cuidado e bastante delicadeza, porque é fundamental que a gente tenha esse cuidado. As pessoas que já passaram pelo método estão super felizes. Enfim, terminando essa construção desse entendimento, dessa visão de trabalhar pela nossa saúde,
No método Mapas, a gente tem mais 2 pilares, que é dos pensamentos. Eu falei ao longo do processo, quanto que você estuda para melhorar a sua saúde? Né? Qual documentário que você assistiu que fala sobre saúde? Ou você fica assistindo série, que é legal, mas que não fala nada sobre saúde. Terminei de assistir uma série que é muito interessante, porque me interessava entender sobre um determinado contexto que é do relacionamento. E é uma série que fala sobre abrir as celas. É uma série que fala sobre vamos fazer um experimento com os presos. Eu não quero discutir aqui o contexto do que você acha sobre preso ou não, tá bom? Não quero discutir isso daí. O cara cometeu um crime, eu não quero discutir com você o que você acha disso. Eu vou falar sobre a série. Então, eles iam deixar esses presos que ficam 23 horas presos na sua eu ia falar jaula, não é jaula, como é que chama a palavra? Na sua cela, obrigado, meu filho está aqui do lado, ele falou. Fica 23 horas preso na sua cela e pode ficar apenas 1 hora fora da cela, ao longo de 24 horas do dia. Olha que loucura. E aí um dos diretores do presídio falou, cara, vamos fazer diferente. Vamos deixar que eles fiquem 24 horas com as portas das celas abertas. E vamos entender o que vai acontecer. Tira policial, tira tudo, mas lembrá-los que eles estão sendo monitorados pelas câmeras e de que eles vão tomar conta deles. Cara, incrível o experimento e no final teve um desfecho muito interessante, não vou dar spoiler. E o que eu vi ali? Que quando a gente se reúne em comunidade, na qual eu cuido de você e você cuida de mim, a força disso é incalculável. Eric Peleias, meu grande amigo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Ilustre mago das artes. Ou seja, esse experimento de deixar os presos soltos por 24 horas transferiu a liberdade daquelas 23 horas que eles ficavam nas celas, enjaulados, porque essa é a realidade, ficavam 23 horas, deu a liberdade para eles e eles tinham que gerenciar essa liberdade. Mas imagina isso, um monte de presos, os caras super violentos, ninguém confia em ninguém, a regra ali é eu por mim e Deus por mim, não tem Deus por todos, é eu por mim e Deus por mim, porque aqui eu tenho que sobreviver. E eles, daquele jeito deles, acabaram, no final das contas, se organizando numa comunidade onde eu cuido de você e você cuida de mim. Porque se não houver essa troca, a vida não vale a pena. Para analisar. Se você não tiver a quem recorrer numa situação de maior necessidade, ou se você não tiver a quem ajudar, caso apareça alguém com maior necessidade, sua vida fica muito sem sentido. Não é verdade? Eu estou falando de uma relação próxima até, de pai, de mãe, de irmão, de filho, de parente, de vizinho. Eu tenho que ter essa responsabilidade por mim e pelo outro. Porque se tudo se encerra só em mim, não faz muito sentido. A vida fica muito rasa. Tá bom? Então, nesse trabalhar pela saúde, trabalhe por uma comunidade. Vou repetir a frase. Nesse trabalhar pela sua saúde, no trabalhar pela sua saúde, trabalhe por uma comunidade. Pode ser, estou dando um exemplo, tá? Sua família, seus vizinhos, pessoal da igreja, do local que você se reúne de forma religiosa, não sei, de um trabalho social que você faça, tem que trabalhar por uma comunidade. Comum, unidade, tem um objetivo comum. Trabalhe por uma comunidade. E o último pilar fundamental para a gente falar aqui desse investimento, desse trabalhar pela saúde, tem a ver com os pensamentos. Né? Então, quando eu falo trabalhar por uma comunidade, estou falando do pilar da alegria, do amor, do agradecer, da alma. Né? Quando eu falo do trabalhar pelo pensamento, é estudar. Não tem outro caminho. Estudar é buscar realmente coisas que vão trazer para você cada vez mais consciência de saúde física, mental e espiritual. Cada vez mais consciência, cada vez mais verdade, cada vez mais visão real, não ingênua, não fantasiosa, visão real sobre as condições da sanidade física, mental e espiritual. Quem não estuda todos os dias um pouquinho sobre isso, por vezes não vai conhecer as regras desse jogo. Não conhecer as regras do jogo da saúde
não conhece as regras do jogo sobre a minha saúde, já está perdendo o jogo. Grande mestre Luiz, seja bem-vindo. Um outro grande profissional da área da educação física, um profissional exemplar. Convido vocês a fazer essa reflexão. Quem pegou a live aqui no final, assiste ela depois. O volume de informações que eu depositei aqui hoje foi importante. Entenda que seu dia tem que ter um recorte em horas. Você tem que desenhar exatamente todas as horas do dia, qualificar as horas do seu sono, porque ali é o pilar que sustenta todo o poder que você tem para entregar enquanto você estiver acordado. Se eu dormir mal, o seu poder de entrega no dia seguinte para estudar, para trabalhar, para fazer, para se cuidar, não existe. O déficit é muito grande. Não queira entrar nessa briga com a sua saúde, derrubando o primeiro pilar, que é o do sono. Entenda de uma vez por todas, qualifique o seu sono. Todo o resto virá. Qualifique o seu sono, todo o resto virá. E, assim como o Rodrigo colocou, organizar os pilares e trabalhar neles, falando do mapas, movimento, alimento, pensamento, alegria e sono, são 5 pilares. Você tem dificuldade de organizar tudo isso, chama a gente aqui, manda um direct para ver como que a gente trabalha e a gente poder te assessorar nessa mentoria de saúde, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, depois deixa um joinha, deixa um like, deixa um comentário, deixa uma informação aí pra gente. Quem estiver assistindo, ouvindo isso daqui no Spotify ou no YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu agradecimento e as suas sugestões para os próximos temas, tá bom? Grande beijo, forte abraço. Volto daqui a pouquinho pra gente fazer uma live dos movimentos psicofuncionais aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau, valeu!